E aí, respondendo a sua pergunta, que não é bem uma pergunta, né? Por que você defende acabar com o licenciamento? Mas eu não defendo acabar com o licenciamento. Em nenhum momento eu defendi acabar com o licenciamento. Pelo contrário, eu fui relator da legislação que institui uma lei geral de licenciamento. Hoje não existe lei geral de licenciamento. Quer dizer, não existia até a gente aprovar a lei geral de licenciamento ambiental. A gente tinha, pelo contrário, mais de 27 mil normas nos municípios, dos estados e do governo federal, o que gera uma insegurança jurídica gigantesca, né? Como é que eu explico, né, antes da gente aprovar a lei geral, para o investidor que, vamos supor que eu tenho um investidor estrangeiro, e eu vou falar para o sujeito o seguinte: olha, se você quer fazer uma rodovia no Brasil, você pode ser preso. E aí esse cara vai chegar e vai falar: como assim eu posso ser preso? Você vai pagar propina para alguém? Eu tô fazendo alguma coisa de errado? Fala: não, você pode ser preso por cumprir a lei, porque você pode fazer tudo que o IBAMA mandar. Aí, se o IFAM discordar, você pode ser preso. Se a Palmares discordar, você pode ser preso. Se a FUNAI discordar, você pode ser preso. Se o Ministério Público discordar do IBAMA, de todos os órgãos intervenientes, você pode ser preso. Se o Tribunal de Contas discordar de todos esses órgãos, você pode ser preso. No mundo inteiro, o licenciamento tem um balcão único. E é justamente isso que a gente institui na Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A gente também institui prazos, porque é inaceitável você demorar 10 anos para sair o licenciamento de pavimentação de uma estrada que já foi pavimentada, que é 319. Então a gente condena, né, moradores da região norte do país a morrerem por falta de comida, de medicamento. Uma viagem que deveria demorar 12 horas demora 5 dias, porque não sai uma licença ambiental por incompetência do poder público e por falta de uma lei geral. Então, pelo contrário, não defendo acabar com o licenciamento. Eu defendo que a gente tenha, sim, uma simplificação dos licenciamentos de menor complexidade, uma desburocratização, justamente para a gente focar as ações de fiscalização e controle nos grandes empreendimentos que causam grandes impactos. Não faz sentido, como algumas vezes presidindo a audiência pública no grupo de trabalho do licenciamento eu escutei, você defender que precisa de estudo ambiental para tapar buraco de rua, para fazer operação de recapeamento. Isso assim, não tem o menor sentido. Já está instalada a rodovia. Já tem um estudo de impacto quando ela foi colocada. Aí tem um buraco nela. Precisa apresentar um novo estudo para tapar o buraco. Isso é absolutamente irracional. Ou defender que eu faça um processo de licenciamento complexo para um empreendimento que eu já sei quais todos os impactos que ele ocasiona, que não é de grande impacto ambiental, que não é de grande porte, e aí eu fico gastando energia de servidor com empreendimentos de menor impacto, enquanto grandes barragens podem causar desastres ambientais, e eu não tenho servidor para fazer a fiscalização porque ele está ocupado com burocracias menores. Então, não defendo o fim de licenciamento. Pelo contrário, o fortalecimento de licenciamento foi exatamente o que a gente fez no nosso relatório. Kim, primeiro dizer para você o seguinte, que a pedalada fiscal, para meu ponto de vista, não é o seu ponto de vista, a pedalada fiscal para você é mais importante do que, por exemplo, acabar com a fome no país. E nós recebemos esse título da ONU em 2014. A fome voltou e este ano a gente voltou a receber o título de ter acabado com a fome. Então aí são visões diferentes. É importante a gente dizer aqui para você, todo mundo aqui tem na memória o que o governo que você apoiou e elegeu no passado, tá? Qual governo que eu apoiei? Do Bolsonaro. Você também estava... Né? Eu elegi o Bolsonaro. Sim, você trabalhou para ele. Lembra o Bolsonaro, pô. Vocês têm a imagem do que era na terra Yanomami. Todo mundo tem. E no sul, no Tapajós, aquelas operações dos Yanomami, né? Quem que é que está enfrentando o garimpo lá? Só para você ter uma imagem do que é que o governo já fez. Você fala e usou muito no debate do licenciamento de 27 mil normas. Desde o primeiro debate que a gente teve isso lá dentro da Câmara, você nunca demonstrou aonde estão essas 27 mil normas. E nós já pedimos isso várias vezes. Então, para quem está acompanhando aqui, de repente tem uma legislação num determinado município, tá? Uma norma num determinado município. No outro tem a mesma norma. Então, eu estou imaginando que você somou as mesmas normas nos 5 mil e tantos municípios do país para poder fazer essa conta. Mas é a mesma norma que tem lá no município, ou a mesma norma que tem em determinados estados. E aí é muito ruim usar esses argumentos no debate para tentar, né, persuadir as pessoas daquilo que você quer estar falando. Você, por exemplo, trabalhou para que os projetos da agropecuária, os empreendimentos da agropecuária não tenham licenciamento ambiental. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez as pessoas devem já perceber, e volta e meia tem reportagem na televisão, o aumento de algas no rio Tietê,
que prejudica a navegação, prejudica os pescadores, prejudica o turismo, tá? E aquilo apodrece, há um cheiro danado, né, forte naquela região. E o que é que causa isso aí? Os agrotóxicos, fertilizantes químicos que são utilizados na agricultura. E ali pode fazer, né? Então, você tem empreendimentos que, pelo licenciamento ambiental, né, que você aprovou, tá? Não precisa ter, entendeu, o licenciamento. Se a gente for pegar aqui Mariana e Brumadinho, da proposta que você tinha colocado lá, não precisa de licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental, que já, na verdade, já existia, é justamente para poder prevenir para que aqueles empreendimentos que precisam ter e precisam buscar recurso, precisam buscar financiamento, tá? tenha segurança jurídica de que não vai ter o impacto ambiental, o impacto social, tá? E por aquilo que aconteceu em Brumadinho e Mariana e que a gente está na memória de todos, né? Kim, segunda pergunta. Vamos lá. Primeiro, rebatendo os pontos que o Tato colocou, a pedalada é mais importante que acabar com a fome, né? Que é um argumento retórico. Primeiro, pedalada é crime. Independentemente de qualquer crime, ele precisa ser punido. Segundo, que pedalada causa fome, porque causou a pior crise da história do nosso país, né? É você maquiar as contas públicas e fazer um rombo bilionário faz com que as pessoas passem fome no final. Por isso que aumentou a inflação, que é o pior imposto sobre o pobre que existe. E teve inflação de 2 dígitos sob o governo Dilma. E o desemprego também de 3 milhões de pessoas. Segundo, que eu achei curioso você falar sobre os indígenas Yanomami, porque o número de mortes aumentou. Olha, a gestão do Bolsonaro já era bem ruim em relação aos Yanomami e o Lula conseguiu piorar. O número de mortes aumentou, né? E a assistência à saúde diminuiu sob o governo Lula. Outro ponto, você não demonstrou as 27 mil normas? Demonstrei sim, tem o estudo da CNI, inclusive já te mandei o estudo da CNI. Somou normas de 5 mil municípios. Não somei, primeiro que só tem 1.800 municípios que tem Secretaria de Meio Ambiente que licencia. Então sequer seria possível somar de 5 mil. Depois, porque a água no Rio Tietê é porque a agricultura está sendo feita sem licenciamento. E aí a agricultura sem licenciamento joga agrotóxico no Rio Tietê. Primeiro que não precisa de licenciamento para ter controle de agrotóxicos, porque existe uma lei de agrotóxicos que faz esse controle. Então, não é o licenciamento ambiental que garante descarte regular ou irregular de agrotóxico, uso regular ou irregular de agrotóxicos, porque a agricultura ela já é regulamentada por diversas leis. Mariana e Brumadinho não precisaria de licenciamento segundo seu relatório. Mentira, não sei qual trecho do relatório que permitiria a Mariana e Brumadinho sem licenciamento. Aliás, Mariana e Brumadinho ocorreram sobre a legislação de hoje, que você defende, que não tenha modificação. Não foi sobre a anterior. A legislação de licenciamento de hoje foi o que aconteceu em Mariana e Brumadinho. Mas já que você falou em relação ao agronegócio, eu quero perguntar então, você que defende que haja necessidade de se fazer licenciamento ambiental para toda atividade agro-silvio-pastoril, eu quero que você me diga assim, uma condicionante que uma atividade agropecuária teria, né, num estudo de licenciamento ambiental, que já não esteja previsto nas pouquíssimas leis que já regulamentam o agro, que são a Lei dos Agrotóxicos, o Código Florestal, a Lei da Mata Atlântica, a Lei de Desenvolvimento Sustentável, a Lei de Unidade de Conservação, Lei de Semente, Lei de Crime Ambiental, Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei de Irrigação e outras 70 leis que regulamentam o agronegócio. Me cita uma condicionante que a gente precisa de estudo ambiental para descobrir, que já não esteja regulamentado em todas essas legislações que já tratam sobre o agro. Primeiro, dizer para você que você nunca apresentou as 27 mil normas, tá? Então, essa mesma retórica que você usa aqui, tá? A mesma retórica que você fala aqui da pedalada, da importância e que isso que trouxe a fome, você sabe que não é isso porque foi uma série de programas sociais que eliminou a fome que teve sempre na história do Brasil e a ONU reconheceu em 2014 fruto dos governos do PT. Então, se não reconhecer. Você, quando fala assim, aumentou a morte dos Yanomami, aí você está considerando que tinha dados corretos no governo passado. O problema dos dados. Tá? Você tinha dados, você tinha informações, tá? E aí você precisa ir lá e verificar lá nos Yanomami como é que está a situação que está colocada lá hoje, que é completamente diferente do que existia antes. E aí, Kim, evidentemente que nós estamos falando, que inclusive é outro projeto que você está apoiando, tá? Que é, por exemplo, e votou a favor, que praticamente aumenta o desmatamento em áreas naturais não florestais.
nós estamos falando dos Campos Sulinos, tá? Nos Pampas, nós estamos falando do Pantanal, que é permitir o desmatamento, permitir, né, que se leve atividade agropecuária para esses lugares. E aí não tem, por aquilo que você defende, não tem licenciamento ambiental. Vamos pegar aqui um exemplo do Pantanal. O Pantanal, nos últimos 30, 40 anos, perdeu praticamente 2/3 da sua capacidade de água. E aí, qual que é o problema maior lá? É assoreamento. Primeiro, as mudanças climáticas que diminuem a chuva. Mas todo o desmatamento que foi feito para a monocultura, sem licenciamento ambiental, tá, fez com que tivesse assoreamento dentro do Pantanal e diminuindo a sua capacidade de água. Tá? Então, você dizer que isso aí não precisa de licenciamento. Lei dos agrotóxicos. Você mesmo também trabalhou para acabar com a lei dos agrotóxicos. Tá? Evidentemente, o relatório, é só pegar o seu voto no relatório do Nishimori. Tá? Você vai ver lá que você votou a favor dele. Eu pelo contrário, eu fui o relator do projeto que cria a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos. E aí o uso indiscriminado de agrotóxicos, a legislação não dá conta. Você sabe que não dá conta. E você sabe das consequências que tem do uso dos agrotóxicos para a saúde pública, para o meio ambiente, para a mortandade de animais e para o orçamento público. Você sabe o quanto, tem ideia de quanto que o poder público gasta de dinheiro para curar as doenças causadas pelo veneno que vem no alimento que a gente come no dia a dia? Mas, no entanto, quando a bancada ruralista trabalha contra, né, mudar a lei dos agrotóxicos para poder restringir mais, você se junta com eles. Tanto é que você faz parte da Frente Parlamentar da Agropecuária, da bancada ruralista, e se junta com eles. Então não adianta vir com retórica aqui dizendo das coisas que você faz, mas aquilo que você vota lá em Brasília, tá, consolida uma situação, um status quo, tá, que mantém uma situação que só traz consequências gravíssimas para o conjunto da sociedade. Então, para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, tá, é importante saber, tá, que falar assim, ó, não tem que ter legislação para aquilo, nós temos que desregulamentar, nós temos que tirar a capacidade e o poder do poder público, tá, de não fiscalizar, de não colocar regra, como se os empreendimentos, os empreendedores, tá, estivessem preocupados com as consequências que o seu empreendimento dá causa para a sociedade. No fundo, é isso que eu estou falando. Então, o liberalismo, na sua extremidade, tá, é de que não tem que ter Estado. E quem é que garante a proteção de quem está acompanhando a gente aqui, se um determinado empreendimento vai ter impacto para ele? É o poder público que faz isso. Tá? Então não estou aqui peguei um exemplo para mostrar para você que é que no conjunto, tá, menos Estado significa a barbárie do capital, a barbárie do liberalismo, que isso é demonstrado nesse conjunto de legislação que você falou, que você quer desregulamentar. 3 minutos para réplica, Kim. Vamos lá, você não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei qual condicionante o agronegócio precisaria cumprir, né? Seja uma plantação, vou trocar a cultura de soja para milho. Qual que é a condicionante ambiental que não está prevista hoje em todas as leis que regulamentam o agronegócio hoje, que ele precisaria cumprir se tivesse? Qual é o estudo que precisa ser feito para descobrir uma condicionante que o agro precisa cumprir? Você não sabe que não tem. Nenhum estudo ambiental vai prever nenhuma das exigências que já estão todas previstas em lei. Eu não estou dizendo para não regulamentar agro, eu estou dizendo que o agro já é regulamentado e muito bem regulamentado. E quando você fala, não, mas você votou para acabar com a lei dos agrotóxicos, basicamente a lei dos agrotóxicos faz o seguinte: para aprovação de um novo agrotóxico, você precisa passar por 3 fases. Antes, você precisava passar por uma fase, esperar, passar por outra fase, esperar, passar pela terceira fase e daí você ter a liberação. Agora, você pode fazer com que a análise seja simultânea nos 3 órgãos diferentes. É só isso. Os 3 órgãos continuam analisando. Não tem destruição de lei de agrotóxico nenhuma. Outro ponto que você colocou. É mentira que sem licenciamento você legaliza desmatamento em atividade agropecuária. Você tem o próprio
Código Florestal, a própria reserva legal não depende de licenciamento ambiental. Você precisa preservar, o produtor rural precisa preservar 80% da mata nativa na Amazônia Legal, sem licenciamento, por causa do Código Florestal. 35% do cerrado dentro da Amazônia Legal, 20% nas outras regiões. Nada disso depende de licenciamento. Nenhuma preservação de mata nativa depende de licenciamento. Outro ponto. Porque o agrotóxico está lá matando as pessoas. Vamos lá. Primeiro que se não fosse o uso de defensivos agrícolas, realmente a gente aqui não ia estar vivo porque não ia ter comida para todo mundo, né? 1% só. Aliás, se a gente somasse toda a produção de alimento orgânico do Brasil, não ia alimentar 1% da população. Você consegue comprar comida orgânica, você tem dinheiro, Tato. Agora, a população brasileira, o povão, não tem dinheiro para comprar alimento orgânico, que é um artigo de luxo. E mais, se não fosse defensivo agrícola, a produtividade seria menor. Você fala, só pensa em capital, só pensa em dinheiro, produtividade. Produtividade menor significa mais área desmatada, porque você precisa de mais área para produzir a mesma quantidade. Quando você usa o defensivo agrícola, primeiro, basicamente um remédio para planta. Basicamente você está combatendo praga, né? Você está fazendo com que as plantações, você precisa combater pragas de alguma maneira, assim como o ser humano precisa de um remédio, como ele fica doente, as plantas da mesma maneira. Para acabar com as pragas, você usa defensivos e o aumento de produtividade faz com que o agro brasileiro desmate menos, seja mais produtivo do mundo. A Europa precisa desmatar mais para produzir menos que a gente. Os Estados Unidos precisa desmatar mais para produzir menos que a gente. O Japão precisa desmatar mais para produzir menos que a gente. Então, o que você está falando não procede. Mais uma vez, você não respondeu a minha pergunta. Fala uma condicionante que hoje, nas mais de 70 leis que regulamentam o agronegócio, precisaria ser cumprida com licenciamento ambiental, com estudo de impacto ambiental para o agro.